Olá a todos os amigos e amigas, nosso abraço a todos vocês, nosso afeto, nosso carinho e nossa gratidão por nos acompanharem ao longo dessa jornada em que estamos trazendo algumas reflexões sobre a obra Palavras de Vida Eterna. Hoje nós trataremos do capítulo de número 134, cujo título é Pão. A interpretação que Emmanuel faz sobre esse capítulo, ele tira de um trecho da carta, melhor dizendo, do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48, que diz o seguinte: Eu sou o pão da vida. Vamos verificar, fazer a leitura aqui da interpretação de Emmanuel sobre o que ele considera nessa fala de Jesus contida no Evangelho de João. Importante considerar a afirmativa de Jesus comparando-se ao pão. Todos os povos, em todos os tempos, se ufanam dos pratos nacionais. As mesas festivas, em todas as épocas, banqueteiam-se com viandas exóticas. Condimentação excitante, misturas complicadas, confeitos extravagantes, grande cópia de animais sacrificados. Às vezes, depois das iguarias tóxicas, as libações de entontecer. O pão, no entanto, é o alimento popular. Ainda mesmo quando varie nos ingredientes que o compõem e nos métodos de confecção em que se configura, é constituído de farinha amassada e vulgarmente fermentada, e que, depois de submetido ao calor do forno, se transforma em favor do sustento mundial. Sempre o mesmo, na avenida ou na favela, na escola ou no hospital. Se lhe adiciona outra espécie de quitute entre duas fatias, deixa de ser pão, é sanduíche. Se lançado à formação de acepipe que o absorva, naturalmente desaparece. O pão é invariavelmente pão. Quando alguém te envolva no confete da lisonja, insultando-te, ou insuflando-te, melhor dizendo, vaidade, não te des à superestimação dos próprios valores. Não te acredites em condições excepcionais e nem te situes acima dos outros. Abraça nos deveres diários o caminho da ascensão, recordando que Jesus, o enviado divino e governador espiritual da terra, não achou para si mesmo outra imagem mais nobre e mais alta que a do pão puro e simples. Então aqui a gente tem, eu diria que até um texto um pouco diferente do que normalmente Emmanuel traz. Ele fala do que compõe realmente o pão, aquele pãozinho que a gente tem o hábito de nos alimentarmos quase que diariamente. Digo quase porque nem todos se alimentam de tal iguaria, né? Mas é interessante e importante essa análise de Emmanuel, porque ele percebe que o Cristo compara-se, né? Traz como referência para a sua fala na passagem desse texto lá em João, de uma forma simples, se comparando ou se demonstrando ou nos convidando, melhor dizendo, a buscar viver da simplicidade, buscar viver dentro de parâmetros que não necessitemos de tantas iguarias, né, de tantas coisas que venham
nortear os nossos caminhos. No caso das iguarias aqui, eu me referiria às inúmeras conquistas que a gente vai em busca, especialmente no campo da matéria, porque essa é a prioridade que nós damos em grande monta de pessoas, em grande número de pessoas. A prioridade que é dada são essas conquistas, as conquistas transitórias. Nós não vivemos na simplicidade do existir, nós não vivemos na forma mais tranquila da nossa existência, né? Nós não procuramos estabelecer como meta para nós a transformação moral, a vivência do espírito. Mas nós não estamos na matéria? É verdade. Estamos na matéria, necessitamos da matéria, mas não podemos esquecer. Nós estamos na Terra, mas não somos da Terra. Nós estamos vivendo uma experiência terrena, mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui transitoriamente. Essencialmente, nós somos espíritos e vivemos no mundo dos espíritos. É a nossa casa primeira. A Terra é um local que nos acolhe e nós somos gratos por isso, porque é um planeta que nos acolhe, que nos possibilita viver experiências materiais com o objetivo, com a finalidade de transformação íntima, transformação moral, de aprendizado, de conhecimento, especialmente de aprender a amar. Então o Cristo se coloca como um pão. O pão é algo acessível a todos, né? Então ele, como nós o entendemos como guia e modelo, e esse guia e modelo vive na simplicidade, como é a produção de um pão, e é algo que chega a todos. Ela não está restrita o pão não está restrito àqueles que têm condições financeiras, condições materiais superiores aos demais, a outros. É tanto que no momento ele diz que esse pão ele chega à favela, como chega também às mesas daqueles mais abastados, né? Então, esse alcance, né, que ele tem, que o Cristo tem para todos, né? Ou seja, ele não veio aqui somente para os simples e os humildes, ou melhor dizendo, aqueles que vivem na pobreza ou na miséria, mas também para os outros que vivem condições materiais melhores. Lembrando que nenhuma ovelha se perderá do rebanho, como o próprio Cristo diz. Então, todos somos filhos de um mesmo Criador e todos temos acesso aos ensinamentos do Mestre. Todos, sem distinção, temos acesso a essas orientações, a esses ensinamentos. Então, a simplicidade do pão, como Cristo se coloca, é para nos demonstrar que ele está acessível a todos, sem distinção. Então, Emmanuel diz aqui que o pão é sempre o mesmo, na avenida, ou na favela, na escola, ou no hospital. Ou seja, nós devemos nos utilizar desse pão, o Cristo não como um pão material, mas como pão espiritual, aquele pão que vai alimentar a nossa alma, que vai alimentar o nosso espírito, e que ele, demonstrando como ele viveu aqui entre nós, na simplicidade do existir, na forma de ser, na forma de agir, com firmeza, mas ao mesmo tempo sereno,
acessível a todos sem distinção, procurando trazer o alimento para a alma, para o espírito, por meio das suas lições. Então nós temos esse acesso a esse ser grandioso, a esse ser de misericórdia, a esse ser que dirige, que governa esse planeta no qual estamos habitando momentaneamente, e que a gente percebe que ele está aí, para todos, sem distinção. Quando a gente sente fome, sente necessidade de alimentar o corpo, a gente busca o pão, a gente busca o alimento. Quando a gente sente necessidade de alimentar a alma, o espírito, a gente também busca o pão, busca o alimento. Só que o alimento que o Cristo trouxe como orientação, aquele alimento que vai suprir as necessidades da nossa alma, suprir as necessidades do nosso espírito. Da mesma forma que o pãozinho produzido ali na atualidade, nas diversas panificadoras com a qual nós vamos tendo uma relação e diariamente vamos ali, ou quase que diariamente vamos lá fazer aquisição de uma quantidade cheia de pães para alimentar o nosso corpo físico. Cotidianamente, diariamente, nós também devemos buscar essa orientação, esse alimento espiritual, que são as lições deixadas pelo Mestre. Então, pensemos nisso, meus amigos, e vivamos na simplicidade, assim como é a construção, a produção de um pãozinho que alimenta o nosso corpo físico. O Cristo também é isso. Apesar de toda a sua grandeza, ele é simplicidade. É simplicidade do existir, é simplicidade na vivência com o próximo. É amor, é fraternidade, é justiça, é misericórdia. Então, procuremos seguir os passos que esse Mestre nos orientou, nos ensinou, para que a gente possa viver, sim, na simplicidade do existir e que a gente aprenda, né, a nos tornarmos cada vez mais seres humildes na forma de tratar o próximo, na forma de lidar com os nossos entes queridos, na forma de lidar com todos aqueles que fazem parte do nosso cotidiano. Então, era isso que nós tínhamos para trazer no dia de hoje. Desejamos a todos as bênçãos do nosso Mestre, as bênçãos do nosso Pai, e até o nosso próximo encontro.